Meu cumprimento a todos. Hoje vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo na Venezuela, procurar entender um pouco melhor todos os fatos que estão ali ocorrendo. Para entender isso, nós temos que ir lá atrás, na queda do Muro de Berlim, quando a União Soviética também foi desmantelada e o seu poderio econômico foi muito afetado. Era a União Soviética que desde sempre financiou o governo de Cuba, o governo de Fidel Castro, e com a queda do Muro de Berlim, a fonte secou. O dinheiro deixou de chegar a Cuba. Diante dessa situação, Fidel Castro se viu num beco sem saída e procurou uma alternativa. Essa alternativa ele foi encontrar no narcotráfico, através de empresas de fachada que ele abriu no Panamá. Ele comprava a droga aqui na América do Sul, principalmente na Colômbia. Essa droga era transportada para Cuba e de lá, através de balsas, era enviada para os Estados Unidos. Foi um meio que ele encontrou não só de arrumar a casa em termos financeiros, adquirir recursos para se manter, mas também um modo de atacar os Estados Unidos através da inserção de droga no seu território. Isso aconteceu durante um certo tempo, até que a CIA se infiltrou nesses contrabandistas que transportavam essa droga para os Estados Unidos, descobriram todo o esquema, inclusive do envolvimento de Fidel Castro, e quando estavam prontos para levar isso a público, Fidel Castro simplesmente fechou as firmas responsáveis e acabou por fuzilar os funcionários que lá estavam, taxando-os de traidores do movimento socialista e narcotraficantes. Essa foi praticamente a introdução, o início do envolvimento do narcotráfico com os movimentos revolucionários como um todo da América Latina. Esses movimentos praticamente desmantelaram a Colômbia de um modo tal que acabaram em uma certa data adquirindo um pedaço do território como um meio de barganha, uma negociação que fez com o governo da Colômbia, e inocentemente o governo lhe cedeu uma parte do território da Colômbia, cerca de 40 mil quilômetros quadrados, território esse que as Farc utilizaram como um verdadeiro Estado independente dentro da Colômbia. Lá eles eram mandatários, tinham suas próprias leis, tinham seus próprios campos de aviação, tinham suas próprias empresas e
E tudo isso tinham inclusive exércitos armados. Tudo isso causou uma grande instabilidade durante muito tempo na Colômbia. Os lugares mesmo onde as cidades que não eram dominadas pelo narcotráfico acabavam sendo achincalhados. Os prefeitos acabavam sendo achincalhados pelos narcotraficantes e acabavam sendo obrigados a ceder 10% de toda a receita das prefeituras. Caso não concordassem, eram sumariamente extintos. É lógico que isso acabou por causar um enorme transtorno, um enorme prejuízo em termos econômicos, sociais e políticos na Colômbia. A Colômbia perdeu sua identidade, o governo da Colômbia perdeu toda a hegemonia e praticamente toda a autoridade dentro do próprio território. Futuramente, em um certo momento, foi Venezuela que passou a fazer esse ponto intermediário para a distribuição da coca, dispondo de todo o meio para fazer a distribuição dessas drogas nos Estados Unidos e na Europa. Uma das características do narcotráfico é que ela está organizada como uma verdadeira multinacional, com uma hierarquia de cargos que atua como uma verdadeira empresa. Isso em termos mundiais, em termos globais. Então, toda essa coca acabou por financiar não só os movimentos revolucionários aqui da América do Sul, como os movimentos terroristas também em todo o Oriente Médio, como Hamas, Boko Haram, Al-Qaeda. Praticamente chegou um determinado período em que narcotráfico e movimentos revolucionários caminhavam juntos, ficaram interdependentes. Ou seja, o narcotráfico passou a financiar todos esses movimentos a nível mundial. Com a eleição do governo da Colômbia, Hugo Vélez, em 2002, 2006, a coisa começou a mudar, porque ele se elegeu como uma plataforma que se comprometia a lutar contra o poderio e o terror que os narcotraficantes tinham implantado na Colômbia. Diante disso, ele também, com essa filosofia, com essa política, ele também rompeu relações com a Venezuela. E a Venezuela, a partir desse momento, também passou a não ter mais a entrada
de dinheiro proveniente do narcotráfico. Com a queda do petróleo e com as dificuldades que Maduro, depois de Hugo Chávez, começou a ter em termos de comércio internacional, a situação da Venezuela começou a ficar muito crítica. Foi aí que começaram a aparecer o desabastecimento de um modo geral em toda a Venezuela, e Maduro hoje está completamente isolado em termos de política internacional. Restam-lhe apenas alguns governos narcotraficantes, corruptos, a Rússia e pouco mais além disso. É diante dessa situação que Nicolás Maduro se encontra hoje. E toda essa situação levou a esse paradoxo de um governo que mantém 1/3 da população como funcionários públicos e detentores praticamente de toda a renda no país, e 2/3 da população em miséria absoluta. É diante desse panorama que foi engendrada essa ajuda humanitária através dos Estados Unidos, Brasil e Colômbia, e a razão por que Maduro não quer receber é porque, no fundo, a única situação, a única alternativa para ele hoje é partir para a guerra. A guerra para ele hoje é a tábua de salvação. O que ele pede a cada dia é que os Estados Unidos invadam a Venezuela e que a Rússia venha em seu auxílio. Estaria aí colocada uma situação em que ele poderia sair dessa sinuca de bico e ainda colocar a Rússia aqui dentro da América do Sul e, quem sabe, continuar com esse sonho de implantação do socialismo a qualquer custo nas Américas. Basicamente, é isso que está por trás de todo esse acontecimento trágico que está ocorrendo na Venezuela. Temos que ter cuidado para que a gente não entre nessa armadilha, porque só tem duas alternativas, ou melhor, três. Uma seria a morte de Chávez al-Hussein, uma outra seria alguém do próprio exército, talvez, acabar por liquidar com ele, e a terceira seria uma guerra em que
Estados Unidos e Rússia entrariam frente a frente. E aí, ninguém sabe as consequências. Era isso, de um modo geral, que tinha para transmitir. Um abraço a todos e até uma próxima.